Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E como eu já tinha falado, né, que se vocês quisessem ou não ela de volta eu ia trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Então hoje eu vou ter a honra de novamente bater um papo aqui com a minha amiga, a Gabi Mota. Gabi, seja bem-vinda novamente e obrigado por ter aceitado vir de novo aqui e bater um papo com a gente. Boa noite, Will. Boa noite, turma. Estamos aqui, né? E olha só, é um prazer estar aqui com você, mas eu não posso deixar passar, né? Ignorante você, hein? Nossa, vocês viram, né? Já começou o podcast assim, super educado. Ah, eu adoro, cara, essas pessoas finas, elegantes, que acordam bem-humoradas e passam o dia todo assim. Eu gosto, eu curto muito, muitíssimo. Não, brincadeira da parte. Eu já falo logo, cara, que as pessoas, não, mas eu não quero esse convidado aí, de tá, querendo ou não, eu trago quem eu quiser pro meu podcast, então eu vou trazer mesmo assim. Fino, ele, elegante, hein? Ó, se você tem filho e não sabe como educar, deixa com o Will que é sucesso, viu? Sim, com certeza. Vou escrever livros sobre treinamento. Exatamente, treinamento que é intensivo, né? Vocês viram, olha só. Ai. Mas eu tô muito feliz de verdade de você ter voltado, porque, não sei se você sabe, é o seu episódio que acaba me ajudando a conseguir outros convidados, né? Que sempre quando eu convido alguém, aí a pessoa me manda um episódio aí pra eu saber como é, eu mando o seu episódio, que aí que a pessoa gosta e quer participar. Gente, eu perdendo money. Perdendo muito money, olha só. Caraca, olha a minha voz, a minha voz sendo utilizada, assim, espalhada pelo mundo, sem a minha autorização prévia. Olha, direitos autorais, eu cobro, hein? E a gente descobre isso quando vai gravar o segundo episódio. Olha como é que é as coisas dentro do mundo cyber. A gente descobre as coisas que depois que acontecem, cara. Eu descobri essa semana que os meus dados estão na Dark Web através da Serasa, cara. Poxa. A gente só descobre depois que tá lá, porque alguém não rastreou antes e falou, olha, tem chance de parar. Não, a gente já descobre, né? Caramba. Que eu te chamei aqui pra gente fazer aqui uma versão 2.0 pra eu poder mandar agora o episódio novo, porque quando alguém me manda um episódio pra eu ver como é, né? E que tá sempre atualizando. Eu tô lendo a sua bulha, ela tá escrita em braille, hein? Tá bem aqui, ó. Tô lendo aqui na tua testa já, rapaz, olha só. Mas brigadão mesmo aí por ter aceitado e que o papo de hoje seja tão bom quanto foi o primeiro. Eu não tenho pauta nenhuma, então vamos só conversar mesmo. Ai, não, querido. Quem sabe improvisa de forma talentosa ao vivo. Não tenha medo, não tenha, imagina. Ah, mas Will, falando seriamente, cara, é um prazer poder estar aqui, né, eu sempre assisto o canal Além do Código, eu sempre aprendo muito com você, com as experiências que você traz, convidados trazem, né, e eu acredito que a vida sem essa constante troca, acho que ela não seria vida, né, a gente ia estar aqui só morto esperando o enterro mesmo. Em resumo, seria isso. A gente estaria nós estaríamos somente vegetando e assim, não, eu acho que não foi para isso que seja lá Deus, a evolução, o Big Bang, seja lá, uma coisa explodiu e olá, gente, somos os humanos, sei lá o que aconteceu, né? Vai da crença de cada um, mas independentemente de qualquer coisa, acho que a gente não foi criado para isso, né? Para ficar vegetando, senão não faria sentido. Sim. Então, hoje você faz um trabalho muito incrível com esse aprendizado que agrega insight para a vida da gente mesmo, que a gente ouve assim e fala, nossa, eu nunca tinha pensado nesse ponto, né? É uma coisa que eu destaco muito, por exemplo, é a professora Luciane, né? Ela é, assim, uma grande fonte aí de inspiração para essa galera, principalmente dentro da acessibilidade, porque, por exemplo, esse contexto, né, da diferença de descrição e audiodescrição, toda essa questão do emprego da IA, até onde que vai, até onde que não vai, ela consegue trazer pra gente esse limite, e aí vem você, traz uma outra coisa, e aí vem uma outra pessoa que criou algo, e traz outro porque que aquilo foi criado, e a gente fala, nossa, né, eu nunca tinha parado pra pensar assim. Isso faz a gente crescer, com certeza. Sim.
E eu também tô gostando bastante, tenho conhecido muita gente bacana e tá sendo importante pra mim nessa fase que eu tô agora, né? Nessa fase de buscando minha é, a- a- adaptação tudo e conviver com iguais, com os pares nesse momento está sendo muito legal, né? Saber que muitos passaram pelo que eu passei, tiveram os mesmos medos, tudo, então tá sendo muito legal mesmo aprender com a história e experiência de cada um. É, o senhor William Pereira achando que é especial, né? Achando que ele tá passando sozinho. Tá não, viu, filho? Sim. Do futuro você vai bater em poste, bater em árvore. E aí não, você não é especial, viu? Eu bati a cara numa lixeira, porque o piso tátil, o ponto de ônibus dava pra essa lixeira, cara. É um terror. Sim, porque é pra onde o piso tátil tem que mandar também mesmo, né? Lixeira, parede. Então, né? Teve um convidado aqui que já falou que tinha uma roseira em cima do piso tátil, devia ser pra enfeitar, né? O engraçado cara, ainda foi ele falar que ele postou nos stories, falando, ó, que absurdo a roseira aqui em cima do piso tátil, e as pessoas depois lá no stories dizem, para de mimimi, é só desviar. Não, tá bom, só o muito cego bem. desviar da roseira em Tudo cima do bem, piso tátil. ótimo, cara. Me empresta o teu olho que tá tudo certo. Já podemos até mandar esse episódio pra ele. Aí, ô convidado, você que veio, fala pra pessoa. Eu falo, cara, pra falas idiotas, respostas cretinas. Sim. Então, assim, fala pra ele, fala, me empresta teu olho que eu desvio na hora. Cara. Oh, mas olha isso. Ele ainda respondeu, desvio sim, não quer fazer logo uma maratona do Faustão, coloca uns pneus, as coisas aqui também. Não, né? Por que não? Cara, é uma pauta boa, né? Tipo, mimimi. Até onde alguma coisa dentro do campo da deficiência é mimimi, né? Eu falo que as pessoas chamam de mimimi uma dor que não é delas. Sim. Então, eu não sei se essa pessoa que falou isso pra ele é um vidente, ou é um baixa visão, ou na pior das hipóteses, até um outro cego. Mas, assim, eu acho que pra eu classificar como mimimi, eu tenho que conviver muito com alguém. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo. Você convive comigo, você sabe que eu sou de brincar, sabe que eu sou de boa. De repente, eu começo não brinca assim, porque... não brinca assim, porque... Você vai achar um mimimi porque você sabe que eu não era daquele jeito. E alguma coisa vai estar acontecendo comigo que tá me tornando aquela pessoa que eu não era antes, sabe? Então eu acho que, assim, tem a questão da alteridade, né, que é um termo que eu não sei se você já ouviu, que é, eu não tenho como me colocar no lugar do outro, é impossível, porque eu não tô vivendo a experiência dele, então eu não tenho como sentir a dor dele, mas eu tenho como me imaginar, me visualizar nesse lugar. Então será que o lugar que o outro está, por exemplo, esse convidado que falou da roseira no piso tátil, que eu até vou brincar, né? Eu não posso deixar passar. Uma roseira é melhor que uma lixeira, vamos ir vendo. Porque a coisa ainda estava cheia e aberta. Então, assim, né? Vocês imaginam. Mas, enfim, a roseira tem espinhos, ele poderia ter se machucado, na pior das hipóteses. Se ele tiver o olho, digamos, normal, né? É comum, padrão, que não é o meu caso, por exemplo. Meu olho ele não é normal. Mas se ele tiver o olho normal, ele poderia ter um dano ali, desse olho acabar se machucando ainda mais. Ele poderia. Então, assim, qual que é o contexto que a pessoa está reclamando? É um contexto histórico, é um contexto social, é um contexto psicológico, é um contexto real. Tipo, ele era um perigo real. Roseira tem espinho, gente. Sim. Ele poderia se machucar. E ele não bateu nela porque ele acha divertido sair batendo em roseira, porque ele é discípulo de Sardão, né, que é o dinamarquês que criou o sadomasoquismo aí no mundo sexual, mas isso é para outro momento. Isso não é para agora, não. Mas continuando, porque em tese o sadomasoquismo é pessoas que gostam de sentir dor, que sente o prazer através do incômodo e da dor. Mas no caso dele, eu acredito que no meio de uma rua, numa correria do dia a dia, não seria esse o objetivo. Então, quando ele reclama, o que a gente percebe? O histórico, primeiro, é um histórico físico mesmo, um histórico real, porque ali existe um perigo real, um perigo iminente, e um histórico social, de tipo, a sociedade não está preparada para nos receber, e parte dela, em pleno século XXI, não deseja se preparar para nos receber. Isso é fato, sabe? Sim. E a gente até vendo assim, o problema não era nem tanto ser uma roseira em cima do piso tátil, que fosse uma pilha de colchões. Não é pra ter nada em cima do piso tátil, né?
Exatamente, é um contexto social. Uhum. Eu vou além, eu vou dramatizar, jurídico-social. Uhum. Por quê? Porque a acessibilidade, ela é jurídica, além de social e tudo. Nós temos leis que garantem livre acesso aos espaços. Se eu tenho uma pilha de colchões em cima do piso tátil, onde que está o meu acesso ao livre espaço? Uhum. Né? Onde está o meu livre acesso ao espaço? Não está livre, tem um colchão lá. Eu vou ter que passar em cima, Uhum. né? E aí? Mas eu já vou me preparando, né? Já tô com a minha bengala aqui, já preparando o meu psicológico para saber que a rua ali não vai estar toda lisinha, calçada toda bonitinha para eu passar. Já sei que eu vou me deparar com lixeiras e roseiras em cima do piso. Cara, eu vou te falar que eu desviei de uma porque o meu irmão tava comigo. Eu tava passando por um cara deitado no chão. Então, assim, é muito, sabe? Uhum. E aí, porque além das questões, agora a gente, até partindo da questão, assim, como a gente citou ali, a questão social, a questão jurídica, a gente tem os problemas de saúde pública, né? Sim. E essa pessoa era uma dessas. Pelo que meu irmão conseguiu ver o rosto dele, ele não estava apenas bêbado. Uhum. Então, assim, você imagina que como é complexo, sabe? E aí, pensa se eu bato numa pessoa dessa, eu não sei qual a reação que ela vai ter. Teve gente que já teve. Né? Eu não sei se alguém, de repente, vai deixar nos comentários. Inclusive, deixa aí, gente. Vocês já tiveram alguma experiência com animal, com pessoa deitada no chão? Como é que a pessoa reagiu? Ela correu atrás de você? Ou ela não se mexeu? Ou ela não... Enfim. Ou perguntou sabe? se você tá cego. Exato, não perguntou se você tá cego. Eu já tive com animais, mas pelo contrário, os animais nunca vieram pra cima de mim, tipo, mordendo e tal. A maioria... são cachorros pequenos, aqui na minha redondeza tem bastante, aqui na zona leste de Goiânia, o pessoal que vai andar com os cachorros. E aí eles querem pegar a bengala, né? Eles acham que a bengala é um brinquedo. E aí, tipo, quando você paralisa e não tenta correr com ela nem nada, eles param de querer mexer. Porque se você correr, ele vai achar que, tipo assim, ó, é um brinquedo e o cara tá correndo ali pra eu poder pegar. Então eu vou lá, sabe? Agora, com pessoas, eu tive só esse episódio com meu irmão, mas eu tenho bastante receio de ter esse tipo de contato assim, na rua, porque eu não sei qual vai ser a reação da pessoa. Uhum. Né? Então, mas acontece. A gente lida também com pessoas deitadas em bancos, em calçadas, assim. Sim. Eu só tô mais tranquilo que eu acho que em orelhões eu não vou bater mais por aqui. Olha, graças a Deus. Cara, na minha cidade, eu não sei se era em mim que estavam pensando. Na minha cidade, quando a empresa de cartões magnéticos acabaram, né? Acabou, e os caras ricos, assim, filho de prefeito, filho de vereador, eles queimaram todos os orelhões da cidade, gente. Sério mesmo, eles queimaram tudo. Tudo, o povo foi olhando assim, não sobrou. Eu fiquei, gente. Aí eu brinco, falo, não, mãe, eles estavam pensando em mim, porque no futuro eu vou andar com a bengala e eu não vou precisar bater nesse negócio porque não tá sinalizado. Mas até onde eu sei, dizem que em alguns lugares ainda tem, né? Eu não sei se é por questão histórica, tipo, como forma de memorial, né, para mostrar, como forma de objetos antigos e tal. Mas parece que alguns lugares ainda tem. Aqui em Goiânia eu nunca encontrei. Orelhão não. Que até alguns anos falam que o cego que nunca bateu num orelhão era cego fajuto, né? E às vezes aqueles lugares que era 3 orelhões, né, formando um triângulo, devia ser para vir 3 cegos, bater cada um em um, assim, ao mesmo tempo. Nossa, cara. Não, mas é porque agora vem a geração Nutella de cego, né? A gente é o cego raiz, bater em orelhão, cair em lixeira, machucar dedo em tartaruga, sabe aquelas tartarugas de rua? Uhum. Que você sobe assim na calçada e ela tem, tipo, ela não é reta, ela vai, tipo, tem uma tartaruguinha mesmo no chão, assim, um degrauzinho em formato de uma tartaruguinha. Sim. E aí você sobe, se você subir correndo, cara, nossa, eu já perdi muita ponta de dedo ali, viu? Olha. Em buraco, você já caiu? Buraco, não, já caí em poça d'água. Poça d'água com a bengala é maravilhoso, cara. Você tá vindo assim, a rua tá de buenas. Uhum. Na hora que você bate a bengala, você só escuta o uau. Falei, olha lá, oi água, como vai? Sim, eu já contei isso aqui no podcast algumas vezes, né, que eu ainda era baixa visão, né, então ainda nem era cego, eu chorava, vi um negócio lá no chão, né, tava sol, eu achei que era a sombra do poste, quando eu fui pisar, a sombra tinha fundo. Com tudo. Ralou o joelho todinho. Caraca, olha...
Não, e falando em cego, eu acabei de cometer uma ceguice, me empolgando aqui, eu não sei o que eu fiz, eu derramei. Quem sabe faz ao vivo, né? Então é sobre isso. Eu derramei água no meu computador, não, misericórdia. Na minha mesa do computador e atingiu o cabo do fone. Olha que legal. Sim. Nossa. Cego derrubando as coisas. Tá vendo? Você faz isso? Não. Responde, papai. Já. Responde. Sempre quando eu vou Responde gravar aqui, sim, né? minha mãe até fala: você não quer ficar com a garrafa d'água lá pra você tomar enquanto tá gravando? Eu falo: não vou ficar com água perto desse notebook, mas nem. Eu não confio em mim, não. Olha, assim, eu sou uma cega tão cega que eu tô com um copo daquele de 500 ml, não é nem uma garrafa. Descrevendo, ele é um copo preto, escrito Sombra Valley, que é um evento de terror que eu fui aqui em Goiânia. E aí eu tô com esse copo, eu sempre tomo água com ele. Aí eu tô mexendo aqui, a minha mesa balançou e eu tô sentindo uns pingos aqui. Falei, caramba, é do copo. Olha só. E nesse evento você viu alguma coisa assim que te deixou com medo? Então, eu não sei se você perguntou, viu, zoando e tal, mas de fato, o evento era um evento de Halloween. A empresa foi incrível, porque assim, gente, quando eu vou nos lugares, eu percebo que a galera tem um hábito de avisar que é deficiente, não sei o quê. Eu não aviso, tá? Eu não aviso, porque é o seguinte, se você sair de casa para buscar um lazer, para comer, para alguma coisa, aquele PCD, ele já saiu de casa. Ele já tá lá. Então, assim, se a gente fizer ele voltar para casa, a gente vai fazer esse PCD gastar. Sim. E assim, o pessoal não tá tão burro mais, o pessoal sabe que, se a gente fizer ele voltar, depois de ter se despencado até aqui, tem grande chance dele processar a gente, sabe? Então, a empresa, ela tem que te atender, chegando lá. Mas pra minha surpresa, a menina nem questionou, nossa, mas você é cega, ela virou pra mim e falou, olha, a gente vai pedir pra uma das personagens do evento guiar vocês e tal. Aí a menina, mais que de pronto, sabe? Falou, não, eu ando com eles. Aí como que é? Aí, pra minha surpresa, a gente chamou a atenção, inclusive, dos personagens. Porque, assim, gente, sério, cara, mesmo que você não avise, mas arrisque mais. A Gabi fala, é fácil, não. É que fui eu e um amigo Baixa Visão. Nós éramos os únicos PCBs dentro do evento. Então, tipo, os personagens mesmo vinham abordar a gente. Ai, vem cá, olha pra você ver o meu rosto cheio de sangue, não sei o quê. Tipo, e perguntar pra gente, o que você tá achando? Você gostou da nossa atuação? Como é que é pra você estar aqui? Como é que é? E, cara, foi muito bom, porque aí a gente conseguiu, era uma zumbi, que ela andou com a gente todo o evento, a moça, ela tava vestida de zumbi, ela fazia os sons de zumbi, assim. E aí tinha caixões, a gente sentou nos caixões, tirou fotos. A gente tinha sofá do Stranger Things e tinha o telefone, né, onde a gente ligava pra poder falar sobre o Beckman. Eu não sei se você assistiu essa série, você conhece Stranger Things? Sim, eu conheço o Stranger Things de nome, de tanta gente falar, mas ainda não assisti. Não, muito boa, super recomendo. E aí tem um telefone lá onde o Mike pode ligar. O Mike pode ligar pra aí do lado ficou meu amigo. Ele foi o Mike, eu fui a On. E a gente ficava ligando pra poder tentar localizar o Beckman. Tipo, a gente viveu o evento. Mas por quê? Porque a gente se propôs a sair de casa, ir até lá e tentar o atendimento sem avisar que era PCD. Porque se você avisa, aí é assim... então, a gente não tem acessibilidade. Então, é porque a gente não tem quem possa atender. É porque. E aí você não vai. O telefone te impede de ir. Não é nem as pessoas, eu falo isso, sabe? Quando chega lá, você fala, olha, eu sou pessoa com deficiência visual, eu só preciso que alguém ande comigo, entre comigo nos locais. E aí a gente tinha o cemitério, a gente tinha a igreja, a gente tinha o hospital, a gente tinha a Casa dos Palhaços, e aí dentro da Casa dos Palhaços a gente tinha a família Pennywise, que era o... E aí a gente via, a zumbizinha descreveu super bem pra gente a maquiagem, a mulher a fêmea do Pennywise vinha até a gente viu as crianças mortas dentro do berço. Nossa, acho que quem não gosta de terror agora, né, enfim. Mas eles maquiaram muito bem as bonecas, ficaram com cara de crianças mortas mesmo. Aí a zumbizinha, olha, tem uma criança aqui dentro do berço, ela conversando normal, né? Sem fazer voz de zumbi. Aí eu lá, mas tá vendo ela tá morta? Ela tá morta. Eu, tipo, sabe?
Então a gente aproveitou super bem o evento, a gente foi em todos os ambientes, mas não que eu não gostei de achar ruim, mas o que eu não senti medo, mas eu senti muita agonia foi do hospital, porque eles reproduziram o hospital muito bem. O hospital tinha aquele cheiro mesmo de hospital, tinha as macas, tinha um louco internado, tinha, sabe assim, tinha um açougueiro que ficava lá com a faca na porta do hospital, assim, e o cara era super alto, sabe? Nossa, tinha assim E aí tinha uma UTI, na UTI eles reproduziram na UTI do hospital o ambiente da UTI, então quando eu fui em UTI pela primeira vez, de verdade, né, sem ser assim de evento, logicamente foi em abril de 2023 que eu fui visitar a minha avó, e eu sou muito apegada à minha avó, e eu me senti como se eu estivesse indo pro abate. E aí nesse hospital, que não por acaso lá tinha um açougueiro, eu senti a mesma coisa, sabe? Então o hospital foi um ambiente que eu realmente me aterrorizou um pouquinho mais, assim. Mas eu confesso que achei bem divertido. Aí eu comi numa cafeteria que tava patrocinando o evento. A gente comeu o brownie túmulo, que era um brownie que ele tinha uma lápide. Acho que era aqui jaz um homem desonesto, que era um cara bem mau, assim. Aí a bolacha de doce, assim, era a lápide. Aí o brownie tinha bastante Todd em cima para representar a terra. Eu não sei se em todos os estados chamam de Todd, tá, gente? Mas é aquele chocolate bem preto, assim, um pouco. Aqui só chama de Todd o Todd. O Todd, isso. O Todd. Bastante Todd para representar E aí tinha o brigadeiro, representava meio que a parte lisinha, que eles fizeram um brigadeiro tipo mais puxentinho de colher, e colocaram em cima do brownie para representar a parte lisinha do túmulo. Eu comi o túmulo todo, tava uma delícia, e foi sobre isso, sabe? Você vai virar um corte descontextualizado. A Gabi come o túmulo inteiro. Oh, pô, é o William. Cuidado, cara, a partir de quantos anos a pessoa assiste isso? Cuidado com o que você corta, cara. O Will tá que nem iCarly. Boa. Agora tá que nem o iCarly. Eu comi o túmulo todo. Não, mas é exatamente, eu comi o túmulo todo. Aí faz uns cortes desse. Vai falar, essa menina é necrófila, não basta ser cega e louca. Tem que ser necrófila, com certeza. Não, mas era só o túmulo, tá, gente? Não tinha pessoinha em cima do brownie, não. Graças a Deus. E aí, mas no iCarly é assim, né? Como é que é? É uma menina que ela faz de tudo pra fazer sucesso nas redes sociais, né? Então é você usando no meu descontexto. Olha só. Mas quando eu tirar minha carteira aqui da Bengala, eu vou me arriscar em eventos assim também. Olha, vale a pena, viu? Eu quero fazer a minha próxima experiência ir ao cinema sozinha, que eu já fui em cinema, mas sozinha ainda nunca fui. Eu não tinha baixado até o Divertidamente 2, aí eu baixei o Movie Reading, e o Movie Reading eu consegui assistir o Divertidamente 2 lá no cinema. E aqui em casa também eu assisti, que eu chorei muito com esse filme. Nossa, caramba, só de lembrar, até me arrepio, assim, que é O Pior Vizinho do Mundo. Ele é um drama muito incrível, assim, e eu super recomendo. Eu aprendi muito com aquele filme, eu não saí daquele filme a mesma que eu entrei, e eu, sabe, assim, assisti também com o Movie Reading, e aí eu quero fazer essa experiência de ir no cinema sozinha com ele, sabe? Legal. Vou baixar também pra depois eu experimentar ir no cinema. Sim, não, vale super a pena. E eu já fui em outros eventos, eu já fui em balada de rock, e o meu próximo desafio também é ir a uma balada eletrônica. Nossa, eu fui super bem tratada na balada de rock. Eu falei, nossa, gente, eu queria morar aqui, de verdade. Assim, foi, né, o gerente ele só falou, olha, a gente nunca atendeu nenhuma pessoa com deficiência visual. Porque, assim, primeira coisa, são coisas que eu não gosto, né? A gente nunca atendeu alguém assim. Assim como, cara? Bonito, assim, igual eu? Sempre é a primeira vez. Não, eu falei o quê? Linda, assim, igual eu? Realmente, acho que é pouco, né? Então, normal. Mas, assim como você... Ai, como é que eu te atendo? Uai, cara, como é que você atende as pessoas?
né? Então, e aí ele já foi super legal, porque ele falou, olha, eu nunca atendi alguém com deficiência visual, como você se sente confortável em ser atendida? Quando ele fez essa pergunta, eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Que eu acho que esse é o ponto, né? Como você se sente confortável em ser chamado? Como você se sente confortável em ser, que é aquilo que a gente falou do mimimi, né? As pessoas, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, e até indo para outros campos tem que aprender linguagem neutra. Não, cara, eu não sei qual que é o histórico daquela pessoa pra eu dizer se é mimimi ou não. E à medida que eu vou conhecendo ela, é que eu vou tendo uma concepção tipo, realmente, isso aqui não acho muito legal. Isso aqui tudo bem, é aceitável. Mas eu achei muito legal essa pergunta. Eu falei, não, olha, eu me sinto confortável no seguinte. Eu quero ficar mais próxima do palco, porque era uma boate, ela toca rock e eletrônico e pop, numa pista só. E aí, essa pista... Então, na verdade, são duas pistas. Só que uma, ela funciona tipo um restaurante também, para além do show. E uma outra é só o show, e aí, tipo, eles também têm cozinha, mas você senta se tiver lugar, diferente do restaurante, que já tem mais mesas e tal, né? Eu queria ficar nesse, no senta se tiver lugar, porque eu sou cega, mas a perna tá indo muito bem, obrigada. Eu vou ter a mania, né, de querer que cego senta nos lugares, eu não sei que... Beleza. Aí eu falei, olha, eu quero ficar perto de algum lugar. Eles têm várias saídas, eles têm umas 3 ou 4 saídas, tipo, de dentro do estabelecimento, que eu achei muito bom. Eu falei, olha, eu quero ficar próxima de alguma saída, o mais próximo possível. Não costumo ir, porque ele perguntou, né, se eu queria ficar perto de algum banheiro, que às vezes vai... Cego nunca tinha ido, mas às vezes vai outros, cadeirantes e tal. E aí o cadeirante, ele tem a preferência de ficar mais perto do banheiro. Tá falando, não, o banheiro eu não vejo tanta necessidade, porque bar e boate podem me chamar de fresca o quanto quiser, mas eu não costumo ir em banheiro desses lugares. Mimimi? Mimimi. Mimimi mesmo. Mimimi mesmo, verdade. Mimimi mesmo. Ó, mimimi mesmo, dá até um... Porque tem um mimimi, né? Não sei se você viu. Aí o meu é mimimi mesmo. Então, assim, não, eu não consigo. Eu posso estar, assim, não dá. Eu chego lá, é automático. Ainda mais se você entrar no banheiro e tá aquela limpeza, aquela pureza, sabe? Aí que eu não consigo mesmo. Então eu falei, não, banheiro é tranquilo, que geralmente eu não costumo ir. E aí eu pensei, eu quero ficar o mais perto possível de uma saída, ou mais perto possível da equipe de atendente. E aí a pessoa passa ali de uns 20 minutos, vê o que eu quero, de meia hora, vê o que eu quero, a depender da casa, né? Porque eu fui lá numa segunda vez e realmente estava muito cheio. Então, de meia hora, 40 minutos, tá ótimo. E aí foi o que eles fizeram. Tipo, eu fiquei bem no centro do negócio da boate, então muita gente passou, tipo, eu tava lá cantando, aí veio uma mulher, já pegou na minha mão, e vamos cantar, e não sei o quê, e eu fui cantando lá com ela, sabe? E hoje a gente se segue mutuamente no Instagram, a gente conversa, a gente troca ideias sobre inclusão, assim, e sabe? É uma expansão mesmo, acho que é aquilo, mesma coisa. Não liguei lá e falei que era deficiente, não. Falei, eu tô indo lá. Vai acontecer? Eu não sei. E é isso, sabe? E daí eu fiquei bem no centro. Aí teve uma vez que eu fui num barzinho e eu tava cantando, e aí o cantor agradeceu. Tipo, ele falou, gente, hoje tem aqui. Aí nesse dia tinha mais um grupo. Um grupo de pessoas com deficiência visual, né? Aí era um outro ponto. Gabi, o que você acha quando alguém destaca a sua presença pela deficiência visual? Eu confesso que eu me incomodava bastante, porque, cara, ninguém... Não, ele agradeceu o resto do público, então beleza, mas ninguém, tipo, fica falando, nossa, olha lá, sei lá, a mãe da Gabriela, minha mãe, Dona Neide. Beijo, Dona Neide. Depois ela vai ouvir isso aqui, ela ouve minhas coisas todas. Depois ela vai ouvir o podcast. Nossa, a Neide tá ali, olha só que legal. Ninguém fica. Só que hoje o que eu percebo? Hoje eu já acho legal quando algum cantor, alguém destaca a minha presença. Lá no palco mesmo, lá na balada de rock mesmo, a cantora quis me dar um abraço e tirar uma foto comigo. Por quê? Ela postou essa foto no Instagram depois. O que acontece? Isso naturaliza a nossa presença nos espaços festivos. Porque tudo bem, hoje todo mundo vê o deficiente. Ah, que legal, ele se formou. Ai, que legal, ele trabalha.
Mas pouca gente, ou pelo menos ninguém, assim, vê o deficiente do ponto de vista de uma pessoa que se diverte, Sim. sabe? Então, eu acho que hoje, na aula com o cantor, eu quero agradecer aquela moça ali, a Gabriela, nananã, eu já grito, bato palma lá, porque, tipo, é pro público me ver mesmo. Tipo, é pra eu incomodar mesmo. É pra eu dizer, olha, você que se negou a me atender, eu achei um concorrente que me atende. Sim. Sabe? Eu vou trazer os meus amigos cegos aqui, eles vão ganhar mais dinheiro do que vocês, Sim. eles vão ter mais lucro, porque a gente, infelizmente, vai gastar mais aqui, Sim. vai falir aqui, sabe? Então é sobre isso. É o que eu sempre falo aqui também no podcast, né? Quando eu vou comprar coisa em um aplicativo ou loja inacessível. Bom, se eles não querem meu dinheiro, eu vou dar o meu dinheiro pra quem quer. A Shopee não quer o meu dinheiro, então eu vou dar na Amazon. Olha, a Amazon ganha meu dinheiro, hein, cara? Caramba, só o quê? Só semana passada. Semana passada? Foi. Só semana passada eu já deixei uns reaisinhos lá. Isso aí. Então é sobre isso, sabe? Tipo, a gente tem que reclamar? A gente reclama. Reclama mesmo. Tipo, eu já reclamei pra empresa. Tem coisa agora que quando eu reclamo com a empresa e ela não me atende ali, no sentido de pelo menos conversar comigo, marcar alguma coisa igual. Eu falei, eu vou citar porque foi uma atitude muito incrível, que eu gostei muito. A Fluency Academy, eu tava com muita dificuldade com o assistente de agendamento de aula conversacional dele, que eu cursava espanhol por ele. E aí eu entrei em contato com a empresa. A empresa falou que tinha uma equipe de teste, não de acessibilidade, né? Mas o povo fala em que acha que é assim, esses nossos aqui já servem, já sabem tudo, e enfim, né? A gente tem uma equipe de teste, a gente vai passar para eles. Aí passou para eles, depois alguns meses depois, eu ainda fazendo as aulas, só os exercícios mesmo, porque o assistente era impossível marcar aula de conversação. Eles pegaram e entraram em contato comigo para eu fazer o teste e tal. Quando eu fui fazer o teste, depois disso eu parei com o curso, né? Que aí eu fui. Teve outros projetos também que entraram na minha vida e são projetos de muito tempo já. E aí eu acabei optando por priorizar para poder realizá-los, né? Aí eu acabei deixando o curso de espanhol por enquanto, mas lá na Fluency Academy, eles entraram em contato comigo, tipo, e agora você pode fazer os testes pra gente, pra ver. E eu não esperava todo esse retorno, sabe? A WhatsApp também, eu já cursei inglês lá. E, bom, a empresa não tá me pagando, porém eu adoraria, ó, o WhatsApp, paga nós. Paga nós, hashtag paga nós, a gente não acha ruim, mas eu tô citando porque são iniciativas que merecem, tipo, tiveram atenção comigo, de tipo, não, então vamos tentar resolver, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver como que a gente pode solucionar, pelo menos, né, de repente até a gente conseguir organizar o portal e tudo. Agora tem empresa que simplesmente não te responde. Aí essa eu não vou citar por questões éticas, porque já é uma questão negativa. Tem um colega meu aí que ele tá lutando com um banco, porque ele reclamou pro banco. O banco simplesmente virou pra ele e falou que não pode fazer nada. Aí ele, Gabi, o que eu faço? Aí eu falei, eles não podem fazer nada, mas fique tranquilo. Se você for no Reclame Aqui, primeiramente, né, pra você ter uma reclamação registrada, comprovar. Depois você vai ao PROCON e depois você vai ao Ministério Público, porque foi algo sério, foi algo que inclusive prejudicou ele financeiramente. Né, incorreu numa norma da WCAG, numa das últimas ali, que número eu nunca lembro, mas incorreu em prejuízo legal, jurídico e financeiro. No caso dele foi financeiro. E aí o banco disse que não pode fazer nada, tipo assim, isso foi a única coisa que eles responderam no e-mail. Então assim, o descaso, sabe, o desrespeito com uma pessoa que é cliente lá há muito tempo, já tinha uns 3, 4 anos. 4 anos que ele é cliente lá, é uma fintech. E aí, assim, ele pegou, eu falei, e aí depois do PROCON você pode ir no Ministério Público. Aí ele foi, até pesquisou um pouco mais, ele viu que primeiro ele poderia reclamar no Banco Central. Falei, joia que você protocolou no Banco Central, porque agora o Banco Central, mais do que nunca, vai atrás dessa cidadã e falar, agora você vai poder fazer alguma coisa. Né, porque realmente o Banco Central, a Anatel, eles estão de olho nessa questão, né, de acessibilidade. A Anatel tem o Morga ali, né, então o pessoal já está bem, os órgãos superiores aí já estão bem atentos a isso. Então, agora no Banco Central, o banco chegou, essa empresa chegou lá no Banco Central, quero ver se agora não vai poder fazer alguma coisa. Agora... Eu vi aqui que dá para fazer alguma coisa. Agora ela vai fazer rapidinho, entendeu? Então é sobre isso. E
E lembrando, gente, que você, assim como eu, também gosta de dar seu dinheiro lá na Amazon, você comprando pelo meu link, eu ganho uma comissão e você não paga nada mais por isso. O link tá aí na descrição. Acessa lá depois. Cadê? Oi, cadê? Não tem um cupom de desconto? É. Só meu link de afiliado da Oi. Amazon ainda não me patrocina, mas se quiser, ó. Hoje, como dizer que você tá comprado com acessibilidade é bonito, então a Amazon pode me patrocinar, vai pegar muito bem pra vocês depois falarem que vocês patrocinam um projeto de um cego. Boa, como é que é? Hashtag paga nós. E nessa questão de leis, tudo, e também de cortes descontextualizados que a gente falou, você sabe, né, que você ficou eternizada no meu podcast como alguém que quase levou a vendedora de uma loja pra casa. Isso não é crime em algum lugar, não? Cara, eu tava lembrando disso hoje. Que eu falei, gente, eu não sei o que eu fiz. Eu falei, cara, pra quem já quase levou uma vendedora pra casa pensando que era uma boneca, ou no meu caso, eu tenho a excludente que se chama erro sobre a pessoa. Quer dizer, eu pensava que era uma boneca, e na verdade era uma vendedora, né? Uma pessoa. Então, pensa, graças a Deus. Algum lugar por aí. Graças a Deus que, né? Porque realmente, se eu levasse ela e não deixasse ela sair, seria cárcere privado. Ou não, ainda não, eu paguei por ela. O pior, acho que o crime pior seria da loja, né? Se a loja aceitasse o dinheiro e deixasse você levar, e a loja iria responder. Bem, né, cara? Venda. Pô, eles venderam. Olha o trocadilho, eles venderam a vendedora. Que loucura. Sim. Imagina. Cara, e o melhor foi que a mulher ficou quietinha, cara. Assim, ela ficou estática. E depois ela ainda falou pra minha mãe: ai, por que a senhora falou? Eu tava gostando tanto do carinho dela no meu cabelo. Eu falei, mano, eu ia te levar pra casa, cara. Você tá entendendo? Então, a loja quer ter que responder, porque vendeu um produto, vendeu uma coisa e era outra. Não, porque ainda detalhe, né? Se não fosse a minha mãe, a loja tá violando ali o Código de Defesa do Consumidor, porque assim, pô, cara, teve um erro ali de produto, né? Eu achei que tava levando uma boneca, uma pessoa pra minha casa. Ai, caramba. E aí depois tem que processar a loja. Nossa, não, pensa o rolo que ia virar isso, exatamente. Fala, não, olha, a moça não conversou nada. Eu, né, eu praticamente não percebi que era uma pessoa. Eu estava sozinha, então a loja aqui responsabiliza. Ai, gente. Mas fica essa parte da sua história aí agora registrada pro mundo, essa marca que você vai carregar. Gente, quase levou uma vendedora pra casa. Quase, cara, juro. Eu acho que mico de cego igual esse. Cara, eu acho que dá pra nascer um pior do que esse. Não tem, eu acho que eu serei, assim. Cego que não paga mico não é cego. Não, mas, cara, esse foi realmente. Porque assim, eu não tinha tocado costas dela nem nada, só toquei no cabelo mesmo, achei bonito, né? Mãe, vai levar essa boneca aqui. Cara, de início, aí minha mãe ficou lá, né? Tipo, ela, você vai. E zoando, tipo, você vai levar? Ah, mas você tem certeza? Nossa, mas você vai levar a vendedora. Aí que ela fala, poxa, mãe. Você deixa. A mãe não deixa. Tipo, quanta objetividade na sua fala, hein, mãe? Caramba. Acho que quando ela viu você passando a mão, eu quero levar essa, acho que ela deve ter pensado onde eu errei com essa menina. Cara, você acredita que ela fala pra mim em alto bom som, graças a Deus, que eu não enxergo? Eu falei, por quê? Ela, porque você não enxergando já é esse trem todo. Imagina se enxergasse, eu não iria dormir. Ué, mãe, que isso? Cego faz burrada também, ué. Exatamente. Sim, enxergar ou não, acho que você enxergasse ia ser a mesma Gabi. Não, é porque assim, eu tenho muita paixão por moto, né? Eu amo moto. Bom, qualquer semelhança com a coincidência. Não, como é que é? Eu esqueci a frase agora, mas tem uma frase que fala que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Então, assim, eu tenho Mota no meu sobrenome, né? Mas eu não sei, tipo,
Acho que isso não tem nada a ver, mas eu gosto muito. Eu amo moto, assim, a sensação de vento. Se fosse assim, eu ia gostar muito de pera. Realmente! Caraca, William. Pô, 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 pouca. Enfim, né? É sobre isso. Então, tá vendo, gente? Acabamos de desmontar, acabamos de refutar a técnica. Porque alguns colegas brincam, né? A lógica. Porque alguns colegas brincam. Ah, você gosta muito de moto por conta do seu sobrenome? Eu não, gente. É porque eu sempre gostei. É um veículo. Na verdade, eu andei muitos anos, primeiro de bicicleta e depois de moto, pra ir pra escola, pra ir, né, em outros lugares com a minha mãe. Depois meu pai comprou uma bike tandem, né? O pessoal na cidade já brincava que meu pai tinha que ser eleito pai do ano, porque ele pedalava comigo e tudo. E aí, depois, aí nesse meio tempo ainda, que quando eu comecei a pedalar na bike tandem, eu já era adulta, né? Já tinha 18 anos ali. Mas antes disso eu ia pra escola de moto. Eu ia, depois que eu comecei a fazer faculdade, e peguei o estágio tanto na delegacia de polícia civil como no escritório, eu comecei a andar, a ir de moto, né, pro estágio. Então, todo lugar praticamente ia com moto, então eu acostumei, né? Eu ia pra fazenda com a minha mãe, visitar a mãe dela, a minha avó, de moto. Então, assim, eu acostumei muito a este veículo. Hoje em dia, em Goiânia, eu ando de Ubermoto, em muitos lugares. Então, porque eu falo, né, pô, já que eu não posso dirigir e tem quem dirige, eu vou andar com essa pessoa que dirige a moto pra mim, né? Sim. Porque a moto, além dela ser mais em conta, ser mais barata, tem essa coisa de você sentir o vento no cabelo, o ventão no rosto, aquela sensação de adrenalina. Eu amo moto, eu vejo muito cego que tem medo, eu gosto bastante, assim, se eu pudesse, acho que é por isso que a minha mãe fala, porque eu falei pra ela que se eu enxergasse, minha vida seria em cima de uma moto. Eu ia viajar, assim, um mundo de moto, sabe? Pra muitos lugares que eu gosto pra caramba. Saiu aquele jogo, né, da Microsoft, e até hoje eu não joguei, mas eu tenho muita vontade de experimentar, sabe? Que eu falo, pô, pelo menos no jogo eu vou poder dirigir uma moto, né? Sim. Aí você fica bota um ventilador na sua cara pra simular o vento e vai com tudo. Ai, não, mas não é a mesma coisa, viu? Não, te garanto, não é a mesma coisa. Vou ficar mais real, compra um capacete também e joga usando o capacete. Não, não é a mesma coisa. Não adianta. Pra quem já sentiu a sensação na pele, não dá. A gente pode até tentar reproduzir, sei lá, mas, né, não fica igual, assim. E eu gosto muito, muito mesmo. Legal. Quem sabe não inventa aí umas motos com IA que pilota sozinho. Aí fica em Nossa, cima mas ela só não pode ser treinada igual uma IA que a gente tem aí, né? Uma que saiu recentemente, muito antes dos usados, muito antes do Copilot, do GPT. Não, muito antes não. Ela veio depois, né? Do Copilot, do GPT e do Gemini. Aquela que a gente conversa com ela pelo WhatsApp, sabe? Sim. E quando é negativa, eu não tô querendo falar nomes, que é pra não destruir. Aquela lá só não pode ser treinada igual aquela lá, porque senão vai Mas ter teve um caso aí também desses carros automáticos aí que estão fazendo a demonstração e ele atropelou um robô. Exato, né? Não, é porque eu acho que foi treinada pela mesma empresa, viu? Eu não queria dizer não, mas sabe aquela inteligencinha lá que tá no nosso WhatsApp agora? Pois é, aquela lá. Eu acho que, na minha opinião, não sei você, mas na minha opinião, se não for a pior, é uma das piores que a gente tem hoje em dia. Sim. Eu acho que a pior é aquela do. Você ouviu falar do caso do aspirador, né? Que ele tirava foto sozinha pra mandar pra essas coisas de CAPTCHA, né? Que é a alegria do cego. Mas enfim. E aí, eu sei que deu problema lá no aspirador, que ele, enquanto tava limpando, tirou a foto da menina enquanto ela estava no banheiro fazendo as necessidades fisiológicas dela, tirou a foto e mandou. Olha, não, é sobre isso. Por enquanto não está confiável. Sim. Pra dirigir, não. Por enquanto, esperar o pessoal treinar mais um pouquinho. Sim. E, né? Sim. E teve também aquele outro caso lá não sei se eu vou falar, acho que foi a Alessandra, sabe, que
acho que foi dar uns desafios pra brincar lá com a criança, acho que ela não tava muito programada muito bem. Ah, os desafios pra que é? Pega uma moeda de cobre e enfia na tomada. Cara, desse eu não fiquei sabendo, não. Socorro! Aí acho que recolheram o aparelho, que não tava muito bom. Nossa, cara. Gente, eu sou louca, mas essa aí é lunática. Sim. Socorro! Acho que a pessoa pediu alguma coisa, algumas coisas lá, umas brincadeiras pra fazer, não sei o que que deu lá na Alessandra. Pega uma moeda e enfia na tomada. Ai, gente. Gente, cara, como assim? É assassinato isso aí, gente. Sim. É, a gente ainda tem, né, assim, porque a gente tem esse problema, porque as IAs, elas vieram, as empresas viram a possibilidade de oferir lucro, né, Uhum. de ganhar muito dinheiro, por isso que, ainda bem que hoje as preditivas é mais difícil, mas hoje com a generativa, ainda bem que a gente pode treinar. Sim. Essa aí mesmo, do nosso WhatsApp, vira e mexe, eu tô pesquisando lá e eu tô, tipo, pra treinar ela mesmo, tipo, essa resposta boa, resposta ruim, eu coloco lá, resposta ruim. Uhum. Aí eu coloco, olha, incompleto, olha, tá, né? E quando tem lá outra coisa, eu digito assim, eu marco, né, outra coisa, e aí eu ponho pra pesquisar de novo, tipo, não, né, não ficou legal, porque vai, quer não, é dessa forma que vai melhorando, né? Não adianta também pegar o negócio e desistir do negócio, porque, tipo, quer não, aí ela vai estar cada vez mais presente, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, na saúde hoje já é muito comum, então não tem muita escapatória. Então, a gente, como usuário, tem que pegar isso, saber que é pra gente, a gente mesmo treinar, né? Porque as empresas não. Tipo, já criamos, todo mundo tá usando, estamos ganhando dinheiro, é sobre isso. A não ser que aconteça uma tragédia, a gente vai lá e mexe, sabe? As empresas, muitas vezes, não estão com interesse em treiná-las pra ficar um serviço com retidão, um serviço bonitinho ali. Às vezes, então é a gente quem tem que treinar, né? Eu já faço isso. Com o Gemini, eu costumo. Inclusive, teve um caso, né, com ele também. Não sei se você viu. Que a gente checa, né, as mensagens ali. Ou mensagens também, mas tipo, as respostas, né? Aí, bem, checagem concluída, veja os resultados, tudo mais. Então, que a gente vai sempre dando esse treinamento. Modificar respostas, você vê que tem um negócio errado ali, ou você mesmo, sabendo que tá errado, já modificar, pra gente ir alimentando, né, o banco de dados em prol de nós mesmos, porque se a gente for esperar os donos fazerem isso, nossa. Sim. E já nesse assunto de a senhorita agora também, né, anda se aventurando aí na tecnologia, né, na programação, até entrou lá no grupo também dos cegos programadores. O que você Sim. tá achando aí da programação? Olha, pra te falar a verdade, eu tô bem incipiente, né? Então, pra mim, às vezes, na hora que eu vejo assim, os códigos, pra mim é só um monte de bolinha e letra e número que não faz o menor sentido, mas eu gosto muito da ideia da programação, porque, tipo assim, é como a gente tava conversando, né, nos bastidores. É a nossa vida, é uma programação, né? Você acorda, você passa a mão assim no rosto, você espreguiça, né? Aí você desliga o celular, fica ali mais 5 minutinhos na cama. Isso é uma programação. É bugada, mas é uma programação, né? E a nossa vida é uma programação. Por quê? Porque a programação ela é composta basicamente pelos algoritmos, né? O que é um algoritmo? Passo a passo para que eu execute uma tarefa, para que daquela tarefa eu tenha algum resultado, né? Através da entrada e saída de dados. Então, com isso, a gente começa a associar a programação com a vida, começa a fazer mais sentido. Mas agora eu tô me inteirando de, como que eu vou treinar os códigos, né? Inclusive, você, tipo, a galera ali, todo mundo me ajudou muito, respondendo, tipo, se eu tava em dúvida se eu começava no VS Code ou no bloco de notas para aprender os códigos, ou começava no VS Code direto, ou com alguma outra... Caramba, bem no meio da gravação, eu esqueci o nome do negócio, ó. IDE. Boa. ID. Isso. ID em paz. Não. Não. Exatamente, ID, né? Com a IDE. E aí eu, né, tava meio sem saber qual começar, porque eu até tô fazendo um curso que eu ganhei, mas, tipo, o curso é visual, muito visual e muitas coisas. Então, assim, mas
Mas tá indo bem, tipo, eu tô gostando principalmente, eu não lego, eu tô gostando principalmente de aprender os conceitos, né? Tipo, como é que funciona a BIOS? Eu sabia que tinha todo um processamento e tal, mas eu não tinha ideia de como que era, né? Eu, por exemplo, na minha santa ignorância, achava que o computador era só notebook, desktop, MacBook, o netbook e o ultrabook. O computador mesmo. Uhum. Aí eu já entendo que o micro-ondas é um computador, que um smartphone é um computador, que alguma outra coisa assim, sei lá, tipo, o meu ar-condicionado é um Sim. computador. A Smart TV. A Smart TV é um computador, porque computador é tudo aquilo que faz cálculo, né? E dentro da programação, você calcula os algoritmos, né, os passos a passos para executar as tarefas através de um cálculo ali, né? A gente tem questões não binárias, tipo de 0 ou 1, porque se for assim, a gente, através das funções, né? Tipo, porque se for assim, vai ser 0. Né? Se não for dessa forma, vai ser 1. Então, tipo, ele vai calculando. O nosso cérebro é um computador, cara. Então, Sim. O meu deve estar com um sistema bem, bem obsoleto ainda, mas olha, assim, o meu, ele tenta acompanhar, mas na hora que ele fala assim, gente, eu corro, corro, corro e não alcanço, me ajuda. O meu, tem hora que ele dá uns tilts, assim. Ai, ai. É legal isso, né? Esse interesse, porque eu ando tendo aí algumas dificuldades em trazer convidadas da área da tecnologia, né, aqui para o podcast, porque essa é uma área que ainda é muito ocupada por homens, né? Então você vê poucas mulheres na tecnologia e cegas vê menos ainda. Sim, sim, é verdade. É bem fácil. Sim. E aí fica também aí o convite, o incentivo aí pra mulherada. Vem programar, gente, é tão legal. Nossa, não, e pior que é legal mesmo. A pessoa aqui tá com muita dificuldade, porque eu fui para processo de prova, né, como eu te contei, e aí, tipo, eu estudava programação, que é algo que eu quero me dedicar bem, aprender bem, até para me tornar uma QA mais robusta, ou eu estudava para prova, e como a prova é um projeto muito antigo já, né, eu acabei optando por pausar ali um tempo e estudar para ela e depois retornar, né? Sim. Mas aí hoje mesmo eu tava mexendo com eu comecei a mexer com uma que que dá para você criar personagens realistas, e aí esses personagens realistas, ele é alimentado pelo banco de dados em tempo real da internet, e aí você conversa, por exemplo, me fala um personagem que você gosta, por exemplo. O Harry Potter. Não, o que você faz? Você pega uma foto do Harry Potter, chama Character IA. AI, Character AI. Ah, tá. Eu já criei um Will virtual lá pra bater um papo com ele. Olha, que da hora. Eu mandei o meu áudio pra lá, ele pede um áudio, aí eu respondo, ele responde com a minha voz. Sim, sim. Sim, então você tem ele hoje, você pode criar. E aí você pode pegar, tipo, algum vídeo que tem a voz do Harry Potter, baixar o áudio e colocar esse áudio lá e colocar e aí ficarem conversando, né? Aí você tem que ficar alimentando ele, porque tem hora que ele fala umas coisas, tipo, as alucinações, né? Tipo, tá falando, cara. Tipo, mas é por isso, é porque a gente precisa alimentar ele, mas no geral dá pra conversar. Eu vi que lá dá pra conversar sobre livros, filosofia, não sei o quê. Sim. Achei bem legal, assim, e pretendo explorar mais. E hoje no Eleven iReader, o Eleven iReader, ele é um aplicativo que faz leitura de documentos. Até o momento, aqui no Android, eu só estou conseguindo ler em PDF. Não consigo ler em outros formatos por enquanto. Mas você manda para ele fazer a leitura, ele lê com vozes bastante naturais mesmo. E além de você ler com ele, dá para você escrever textos com ele, sabe? E depois baixar esse áudio. E hoje, olha só, eu tava tentando converter a minha Constituição Federal em áudio, porque eu tinha baixado uma. Mas veja só, estamos em 2024, ela foi atualizada pela última vez em 2021. Legal, né? Serve super para eu estudar. E aí, tipo, eu falei, bom, não vou poder continuar com esse trambolho no meu telefone. E aí eu peguei e... Daí então eu peguei e falei, cara, eu mesma vou tentar fazer a minha Constituição Federal. E aí eu sabia que o aplicativo fazia conversão de texto para voz. Só que o texto da Constituição é enorme. E aí ele não aceitou, porque é até acho que 500 caracteres, uma coisa assim.
não me lembro agora ao certo. Aí você tem que ficar, se é um texto grande, você tem que ficar escrevendo parte por parte, ou colando lá no campinho de edição parte por parte, pra ele converter pra voz. Falei, não, vai demorar muito, cara. Nossa, não dá. Uhum. E aí, beleza. Aí eu tô lá procurando, aí de repente eu acho dentro desse app, o Eleven iReader, gerar podcast. Sim. Bem Tem bom, um eu do vou- Google que faz isso também, né? O Google LM. E isso. O IDM. Eu vi também, eu conheci agora esse fim de semana, né, no Deficiência Tech, o Google AI Studio, que eu não conhecia também. Uhum. E aí, eu peguei e pus lá gerar podcast, aí eu coloquei esse texto. Eu falei, estou muito angustiada, pois preciso converter um texto para voz e eu não consigo encontrar a ferramenta que eu quero usar. Aí eu cliquei em ouvir, dei 2 toques em ouvir, né? Daí vai aparecendo, testando o som, seus amigos dizendo olá, acrescentando energia, acrescentando insights no idioma português. Tipo, ele vai passando toda a etapa de preparação do podcast. Aí, de repente, vai aparecer o botão reproduzir, o podcast já vai estar pronto, e aí você escuta. E aí essas vozes são naturalíssimas, como se fossem, assim... Parecia que é 2 pessoas mesmo que estão Sim. falando ali naquele podcast, sabe? Uhum. Embora eu ainda prefira o meu, mas enfim. Não, com certeza, né? As piadas, a gente rindo aqui. Mas, tipo, o legal desse é que dá pra você, tipo, sei lá, eu quero ministrar um conteúdo e, tipo, eu não tô com tempo pra ficar gravando, eu não me sinto à vontade pra ficar gravando, eu não tô preparado pra ficar gravando, eu só escrevi, né? Eu pego e coloco ali. Sim. E essa do Google, ela é muito boa, que dá pra você fazer podcast ou pedir pra ele destacar os pontos principais do texto, pra você fazer anotação, então ajuda bastante pra estudar também. Nossa, isso é uma boa, hein? Uhum. Olha, vou testar depois, eu não... Se o povo fala das IA, eu vou só testando, sabe? Vamos lá, deixa eu ver. E, claro, como programador, eu fico todo impressionado com isso que as IAs fazem, né? Igual o Character IA, aí, né? O que ele faz, você conseguir criar uma pessoa virtual com vozes lá do lado, do ponto de vista do programador é muito bom, mas do ponto de vista ético, daqui uns dias vão ter que tomar muito cuidado, porque não é ficção científica. Uma hora a IA vai conseguir clonar uma voz assim de um jeito que dificilmente você vai conseguir distinguir entre a voz original e da IA. Então, o que vão ter que fazer para policiar, para evitar problemas que isso pode causar? Essa coisa da bioética é bem interessante, né? Porque a gente já tem aí casos rodando, inclusive, né? Que as pessoas pegam, né, William? Fazem cortes descontextualizados. E aí, você falou uma coisa, e aí, tipo... ai, descontração à parte. Mas a gente vê isso já em campanhas políticas, inclusive, né? Os partidos ali muitas vezes já estão apelando para isso no sentido de olha o que fulano falou, e aí o fulano não falou aquilo. Sim. Ou se falou, você não sabe se falou realmente. Sim. E aí é como eu digo, na dúvida, eu duvido de tudo. Esse é o meu trocadilho, né? Tipo, na dúvida, eu duvido de tudo. Sim. Até que exista uma prova concreta de que o fulano falou aquilo, eu vou ficar em dúvida. Até que exista uma prova concreta de que ele também não falou, porque juridicamente, né? Na dúvida, permanece ali. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas socialmente você sabe que a gente, cara, enquanto não existe uma prova concreta do que aconteceu, eu não acredito em ninguém, sabe? No sentido de, olha só o que o fulano disse, olha que absurdo. Será que o fulano disse aquilo mesmo? Ou não? Será que ele não disse, né? Sim. Por conta desses deepfakes, onde eu faço vídeos usando as imagens ali, sei lá, uma imagem sua, por exemplo, a sua voz, falando um negócio que, tipo, não tem nada a ver, sabe? Sim. Igual esses dias, até compartilharam lá no grupo, não sei se você viu, né, do golpe, falando da pessoa que tem o dinheiro pra receber e usaram, fiquei só pessoas públicas, posso falar o nome deles aqui, o Ratinho e o Celso Portiolli, e, cara, a voz engana muito bem, quem não sabe que aquilo é uma IA, vai pensar que é eles mesmos falando do negócio. Mas, assim, eu percebo que tem até uma questão muito lógica, igual hoje eu vi um golpe aplicado em Manaus, de uma menina de 17 anos que ela tava vendendo iPhone 15 por R$100 e tipo, 1.900 pessoas encomendaram esse iPhone. Eu falo, gente,
Alguém já fez uma pesquisa prévia de quanto custa um iPhone 15? R$ 100 você não compra nem o cabo, a bateria. Tipo, a capinha do iPhone 15 é R$ 100 e olhe lá, sabe? O que as pessoas também... Aí é aquilo que eu falo, né? O desejo de ter uma vantagem. Eu vou comprar algo bom, mas isso não é possível. Mas por que o Celso Portiolli e o Ratinho vão pedir dinheiro? Sim. Sabe? Eles não precisam disso, tipo... É que nesse caso eles nem estavam pedindo dinheiro, eles só estavam falando, ó, ele foi liberado, não sei o que, você vai lá, bota seu CPF, tu... Ah, tá. É porque eu vi você falou meio de golpe, eu vi no... Eu não lembro que país que é. Que o pessoal fez, acho que usando mesmo o caractere aí. Eu tenho a impressão de que foi ele mesmo, né? Porque fizeram uma chamada pra um cara que trabalhava home office. Várias pessoinhas, assim. Falaram pra ele que ele tinha que, é igual você falou, tipo, a pessoa virtual. E ele não percebeu, as pessoas estavam lá, sentadas na cadeira, se mexiam, tudo mais. E aí ele passou, tipo, acho que dos cofres da empresa, uma quantia de dinheiro. As pessoas falavam que ele tinha que passar, mas que o chefe dele esqueceu, que isso, que aquilo outro. E aí ele passou o dinheiro e as pessoas simplesmente desapareceram do Teams. Então, o que aconteceu, né? O pessoal usou IA só que ficou tão perfeito que realmente, como você falou, a pessoa não tem como desconfiar. Esse eu vi, esse da Serasa, acho que é falando que a pessoa tem que receber 30 mil da Serasa. Então, assim, com certeza, a gente tem todos esses problemas, né? De ética e tal. Então, assim, acho que a melhor forma... É por isso que hoje tem muitas imagens que você não consegue, tipo, com facilidade... Né, sei lá, eu vou pesquisar, por exemplo, a imagem de uma pessoa famosa, vamos lá, uma pessoa que morreu, Silvio Santos. Vai chegar um momento que eu não vou mais ter como conseguir essa imagem, tipo, a torta e a direita ali, eu vou usar, posso até conseguir, mas com mais burocracia. Qual o motivo que você vai usar, né, ou coisa do gênero? Por conta dessas deepfakes, porque é muito fácil, tipo, teve uma advogada que denunciou, o nome dela é Mariane, eu não vou lembrar o sobrenome dela, porque como ela é pública também, né? Ela é do direito de família, e aí publicaram um vídeo dela falando que, olha, gente, a Serasa tá pagando, não sei o que, 30 mil reais de indenização para quem teve os dados vazados, blá, 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 blá. E aí a própria Mariane apareceu numa live no Insta e falou, gente, essa pessoa não sou eu não tô falando isso pra vocês. Porque o Serasa realmente tá com um processo correndo, por conta desse vazamento de dados, mas sim, por enquanto tá no Ministério Público, isso vai demorar, sabe? Não é agora, tipo assim. Sim, e como todo dia, né, saem de casa um malandro esperto e um otário, né, aí... Quando esses caminhos se cruzam, a tragédia é certa. E sempre se cruzam, né, infelizmente. Como você falou, não, R$ 100 no iPhone é simplesmente a pessoa que, ou até alguém que, não, eu vou comprar por 100 e consigo vender pelo preço original. Não, é porque assim, na verdade, essa menina, o que aconteceu? Ela começou assim, ela vendia produto Teodora, não sei quem por R$ 100, e realmente ela estava entregando esse produto. De fato, ela entregou. Então, a fama dela foi se espalhando por Manaus. Ai, tal. Aí, de repente, ela começou a vender carro, moto, televisão, iPhone. Por R$ 100. Falei, gente, mas peraí, será que não dá pra medir a proporcionalidade do produto? Porque um shampoo, um perfume, você consegue agora. Falei, um carro, gente. Um carro, nem um documento de um carro hoje é R$ 100. Tipo assim. Nem a gasolina. Não, exato, cara. Dependendo do carro que a pessoa compra, nem a gasolina não é R$ 100, mas assim, eu não sei você... Mas o que eu vejo? Eu acho que, igual uma coisa que afeta a gente no Be My Eyes, questões éticas, tem coisa que a gente não pode descrever. Você pegar a imagem de uma briga, cara, o vidente tá vendo a briga. Sim. Se você pegar a imagem de uma pessoa morta, tudo bem, nem eu gosto de ficar com isso no telefone, por exemplo, mas, sei lá, de repente eu quero descrever pra evitar que eu use aquela foto em algum lugar, por algum motivo. E ele fala, desculpa, eu não posso descrever essa imagem. Eu ainda falo, mas, cara, se você não escrever, como é que eu vou saber o que tá aí? Até pra eu poder apagar, por exemplo, aquela foto. De repente, indesejada, que por alguma razão está ali, alguém mandou, alguém capturou uma cena, enfim, né? Então, eu acho que deveria haver para essa solução, assim,
é algum termo de autorização, algum termo de consentimento, algum formulário que o usuário que quisesse receber esse tipo de conteúdo fosse autorizado e que os dados dele ficassem ali. Caso ele fizesse alguma coisa com esses dados que ele recebesse, aí sim, ele poderia receber punição e tal. Eu acredito que pro Be My Eyes deveria ser dessa forma, porque, tipo, às vezes eu quero, sei lá, às vezes tem alguma coisa que é um humor, que é um humor, que é alguma coisa engraçada, mas por razão de bioética eu não consigo ver, então eu fico limitada em razão aos videntes, né, por exemplo. Então, eu vejo essa faca de dois gumes, assim, dentro da bioética. É importante, a gente precisa regulamentar, mas ao mesmo tempo acho que como que a gente vai regulamentar isso a ponto de não ter uma perca de informação? Uhum. Porque o vidente, ele pega todas as informações, ele vê tudo, né? Sim. Eu tô vendo também esse negócio aí de deepfake, tudo. Hoje já tem gente com deepfake conseguindo burlar o reconhecimento facial nos aplicativos de banco e conseguir pegar o dinheiro das pessoas. Cara, mas né? É que assim, o mundo vai mudando, o crime vai junto, né? Uhum. Evoluir junto. Então, é bem importante realmente a gente ter essa. Por isso que eu sou muito a favor da gente ter outras coisas como para além do reconhecimento facial, porque na minha opinião ele não é o mais seguro, porque veja bem, eu gosto muito de algumas confirmações, tipo, qual é o sobrenome da sua mãe? Uhum. Se o cara não souber o sobrenome da minha mãe, ele tá lascado, entendeu? Tipo, Sim. se ele realmente não tiver com isso em mãos, ele não vai ter como saber. Sim. Tipo, então aparecer ali em tempo real. O cara, Sim. de repente, ele se preparou pra fazer um deepfake ali, por lá, sistema facial, aí chega lá na frente. Qual a cidade você nasceu? Se ele não souber a cidade, já lascou ali, entendeu? E aí vai outras dicas também, né? Para as pessoas tomarem cuidado com as informações que elas compartilham em redes sociais, que tem a tal da engenharia social também, né? Sim, nossa, isso é muito comum, né? Sim. Caramba, o golpe do Pix, que é o mais antigo do mundo, mas usa muito de engenharia social. Ah, porque é meu filho. Ah, porque é seu filho. Olha, porque é seu neto. Olha, porque fulano pediu. E aí o fulano tem tanta afetividade com o fulano, vai lá e faz, ele nem para pra pensar, tipo, peraí, mas foi o fulano que pediu mesmo, né? Tipo assim, realmente. Dicas também, tipo, a pessoa, não, sei lá, gente aí bota a senha, bota o aniversário da namorada como senha. Aí a pessoa tá lá no Facebook, ai, parabéns pra ser namorado, então as pessoas, quem mancha de engenharia social sabe pescar essas informações e vai testando. A pessoa não percebe que ela tá dando as informações pro criminoso. Sim, assim, o lado bom de ter atuado com tecnologia, acessibilidade, o tempo que eu atuei na NTT foi isso, aprender a fazer senhas robustas. Uhum. É importante, assim, não ficar usando. O povo usa muito. É igual senha de Wi-Fi, né? É muito comum o pessoal colocar datas de aniversário. Sim. Aniversário de casamento, viu? Tudo. Não, e é importante mesmo. Uhum. Porque ali, às vezes, a pessoa, tipo, sei lá, é igual a pessoa coloca, tipo, fulano, ele coloca onde ele tá fazendo o check-in, né? Que é o lugar que ele tá. A pessoa também vai acompanhando, tipo, o fulano vai frequentar mais tipo de lugar. Sim. O fulano mora nesse lugar aqui, que essa pessoa coloca, tipo, o lugar onde ela mora, sabe? Uhum. E aí também, igual o golpe super famoso aí que aplicou muito o tal do falso sequestro, aí bota alguém lá pra gritar e que claramente não é a voz do familiar da pessoa, mas a pessoa tá tão nervosa lá que tipo, ela se confunde. E agora com essas IAs, então, é que bota a voz da pessoa lá mesmo, aí que a pessoa vai se assustar. Não, é por isso que, assim, claro, né, que continua sendo um risco, mas por isso que hoje em dia não é recomendável você gravar áudio em todos os grupos, porque grupo você não sabe o tipo de gente que tem, né, e tudo. Uhum. Pois é. E é isso, né? Que falamos bastante. Muito obrigado mesmo aí por ter aceitado voltar aqui. E fica o convite para voltar mais vezes, fazer a versão 3.0, 4.0. Ó, já vou te sugerir, hein? Fazer a Cyber Retro essas semanas, ó. O ano acabando já pra poder comemorar. E o Além do Código, que foi um sucesso. Teve gente chegando pra mim, você agora tá famosa, né? Eu como? Aí a pessoa mandando o link do Além do Código. Eu falei, olha só, cara. Tá chegando assim já, né? Já, não. Um colega
chegou pra mim e falou: Ah, tá ficando famosa agora, hein? Eu ouvi seu podcast falando do código. Eu falei, bom, é isso, né? É. Bom, Aí já agora, me sugeriram pra colocar você como co-host aqui também. nossa, gente, vai ser uma honra, imagina. Vou Né? tentar trazer aquela pessoa que não te respondeu, vou falar com ela. Sim. Ah, legal. Vou tentar trazer ela. Falar, vamos, querida, vamos lá, dar um apoio pra gente. Sim. Bom, vamos falar sobre esses assuntos, né? Que Isso. falar sobre acessibilidade e assuntos diversos, como a gente falou aqui, é sempre bom. E um pouco também. Ai, não, com certeza, né? Eu falo, nessa vida tão maluca que a gente vive, né? Onde a gente acorda às 6 da manhã, alguns acordam até mais cedo do que isso, mas vamos colocar aí a hora, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, até no samba já é ressaltada como a hora do brasileiro aí, né? Sim. Gente, eu tive coragem de cantar no podcast com essa coisa. Né? Vai virar outro corte. Nossa, William, caraca, olha, não, eu tenho que cobrar muito caro mesmo, viu? Muito mais, muito mais. Cara, realmente sim. E aí, tipo, então, pessoal, a gente acorda às 6 da manhã e de repente, quando você pisca assim o olho, quando você respira, já é 6 da tarde. E acontece tudo, né, no nosso dia. A vida acontece. Eu falo que hoje, com volumes de informações, a vida acontece muito e para todo mundo, né? Sim. E aí rir um pouquinho faz parte. Ah, E acho sim. que se eu puder contribuir, nem que seja com um sorriso por educação que a pessoa der, eu já tô feliz, sabe? Sim. Eu também me sinto bastante realizado com esse podcast, né? Eu nunca pensei em mim como um podcaster. Na verdade, eu nunca tinha pensado em mim como um youtuber, né? Aí comecei a gravar os vídeos no YouTube. Aí comecei a conhecer a galera cega legal. Falei, tem gente aí com história, né? Posso tentar trazer esses convidados para contar a história. E tá aí, né? O podcast e parece que tá dando certo. Ah, não, cara, mas é o que eu falo. A gente só sabe, a gente só constrói a nossa identidade buscando e fazendo. Olha pra você ver. Você tinha uma identidade equivocada a respeito de si próprio, de tipo, cara, eu não sou bom com podcast, com YouTube, não sei o quê, mas de repente, cara, vou fazer. Será? Vou fazer pra ver se é isso mesmo. Daí eu falo que viver é um risco. Sim. Que igual eu falei com o seu episódio, quem me ajuda a conseguir outros convidados, eu não tô mentindo, não. E é inclusive convidada, né? Porque você foi a primeira convidada mesmo, a primeira mulher aqui do podcast, e foi que me ajudou a conseguir outras convidadas também. Ai, amigo, eu brinco muito, né, com a questão dos direitos autorais, mas assim, eu fico feliz por isso, porque é uma coisa assim, eu fui numa festa Girl Power recentemente, pra quem não sabe, Girl Power são festas que têm apenas mulheres, né, homens não participam. E era uma coisa que eu tava conversando com as meninas, que eu falo assim, cara, não é desmerecendo os homens, mas vamos lá. Um homem desde cedo vai jogar bola com os amiguinhos. O homem desde cedo vai pro barzinho com os amiguinhos. Se você é mais nerd, vai jogar LOL, vai jogar Play 1 com os amiguinhos. A mulherada, dificilmente, hoje que isso tá mais em voga, mas dificilmente você vê mulheres fazendo coisas só elas. Tá sempre incluído. Os homens, os filhos, ou os pais, ou tipo, sempre não tem alguma coisa só elas. Isso precisa ser mais incentivado, sabe? Até pra gente motivar mais a união entre a mulherada, porque é uma coisa de admirar. Vocês homens são muito fiéis uns aos outros, assim. Inclusive, às vezes, no âmbito profissional. Às vezes eu vejo, tipo, uma mulher falando pra outra, mas você acha que você consegue? Tudo bem, eu não tenho que passar a mão na cabeça de ninguém porque é mulher igual a mim, mas, tipo, olha, uma coisa é diferente eu falar, você acha que você consegue, de, olha, precisa da capacidade tal, 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 você acredita que possui essa capacidade? Se não, você pode desenvolver em tal, tal, tal lugar. Dá a mão mesmo, sabe? Eu acho que os homens, vocês dão muito mais a mão pro outro entre si, em relação às mulheres. Então, eu acho muito importante os eventos Girl Power, as festas Girl Power, por isso, sabe? Porque a gente estimula essa coisa da mulher também começar a fazer coisas, só elas, e se conhecerem um pouco mais, sem família, sem homens, sem tanta gente em volta, porque assim, é aquilo, cara, se você tem uma festa 100 pessoas, se você tem uma outra 20, pra quem que você vai conseguir dar uma atenção com qualidade? Só que tem 20 pessoas, né? Então, assim, que você começa a conhecer de verdade. Conhecer o outro
ajuda a gente a se autoconhecer também, né? Sim. Então, foi isso que eu falei na festa Girl Power para as meninas, no sentido de a gente começar a se mobilizar mais nesse sentido. Então, eu fico muito feliz. Aí eu vi que aí veio a Luciane, vi que veio mais moças. Pra mim é Lu já. Olha, que beleza. Fico feliz, olha só, tá vendo? Acho que teve mais gente que você conversou e que não sei se já marcou para vir também, né? Então, mas pelo que você tinha comentado, já tinha até marcado alguma coisa. Então eu fico feliz que a partir daí a mulherada tem chegado aqui até você e a gente consiga incomodar, fazer os barulhos, né? Igual eu falei, aqui em Goiânia eu tenho o costume de sair para comer, embalada e tudo. Por quê? Porque eu incomodo. Porque eu chego lá e falo, olha, eu quero entrar aqui. Tá? É sobre isso. Sim. Né? E até pra mulherada tirar, às vezes, esse estigma de será que eu consigo programar? Porque às vezes elas aprendem, sabe? Porque por eu ser mulher, eu sou mais de humanas, eu sou mais romântica, isso e aquilo. E não tem nada a ver. Você consegue desenvolver habilidades como qualquer outra pessoa. Sim. E o meu podcast é a favor do empoderamento feminino, então tá de portas abertas aí. Mulherada que quiser participar, tô aceitando convidados. A gente manda o William, tá? Não se preocupa. Aqui a gente quem manda nele. Quem quiser participar aí, olha, pode entrar em contato e a gente pode ver sim sua participação aqui, vai ser um prazer. E é isso. Gui, quer deixar aí mais um recado final, sei lá, busque conhecimento, quer deixar uma mensagem? Gente, acho que assim, né, a gente falou aqui sobre ser incluído nos locais, aparecer mais nos lugares, nos eventos. A reflexão é o quanto você contribuiu para a naturalização nossa nos locais públicos, né? Nossa, nos locais de eventos, nossa, para naturalização nossa como pessoas com deficiência, seja ela qual for, né? Aqui a gente está com foco no visual, mas pode ser que pessoas com múltiplas deficiências sejam alcançadas aí pelo podcast. O quanto você fez esse ano, né, para que você se coloque mais nos locais, para que a gente se torne mais natural nos locais, e o que você pretende, como você pretende fazer no próximo ano, né? Porque eu acho que quando a gente naturalizar a nossa presença nos espaços, né? Eu dei exemplo de festa, boate, comida, porque, né, são espaços ali populares onde vai muita gente. A gente vai começar também a chamar atenção para outras áreas, né? Tipo, poxa, peraí, então se aquela pessoa tá indo ali, tá indo aqui, tá indo lá, pode ser que ela chegue no meu produto. E aí não tá acessível, não está de um modo adequado para que ela possa utilizar. Então, o que você fez para se naturalizar mais nos espaços desse ano? E como você pretende agir o ano que vem para fortalecer essa presença, né? Acho que... E assim, não precisa ser, tipo, escolhe uma coisa, sabe? Que você fez e uma que você vai fazer. Acho que esse é o importante. Sim. É isso, gente. Não sei se esse episódio ainda sai agora em 2024, mas se estiver vendendo em 2025, o recado continua o mesmo. Já começa a pensar o que você vai fazer nesse ano aí para contribuir com a sociedade. Exato, no sentido de tornar a nossa presença cada vez mais natural. Tipo, a pessoa só olhar e falar, é um deficiente visual. E não ficar, nossa! Igual eu tava falando pro Will. Aqui em Goiânia as pessoas me olham, mas tipo, perguntam se eu quero ajuda. Lá na minha cidade, que tem ali em torno de 20, 25 mil habitantes, as pessoas olham, tipo, olha, a cega com a bengala, eu vi na televisão, sabe? A gente presencia esses fatores, né, no interior. Então, sobre isso. Eu tô lembrando agora da convidada que já passou por aqui também, que ela fala do amigo dela que tem um cão guia, aí com a pessoa viu, olha mãe, tem olha um cachorro, aí a pessoa, e tem um cego com ele. Ai, caramba! O cego que tá com o cachorro. Gente, cara, tá vendo? É sobre isso. É por conta da falta de naturalização da nossa presença com as nossas tecnologias assistivas nos locais, sabe? Eu não me lembro se eu contei no outro podcast do cara que mexeu no meu telefone e eu pensei que fosse um assalto. Eu não me lembro se eu contei, mas não, assim... esse você não contou, não. Então pode ser que dê mais um corte, olha só. Eu tava parada esperando o Uber na porta do prédio
E chegou uma pessoa e eu tô mexendo. Eu tô olhando a metragem, olhando os minutos, olhando o nome do motorista pra acompanhar com os barulhos dos carros pra eu perceber que ele tava chegando. Uhum. E aí, de repente, o cara... Eu sinto uma mão batendo na minha tela. Pá, pá. 2 vezes. Aí eu pensei, ué. Aí, de repente, ele pegou meu celular. Ele puxou, assim, ele não chegou a pegar, ele puxou meu celular, eu virei pra ele e falei, toma, moço, pode levar, tudo bem. Porque, pô, eu tenho medo de assalto, né, gente? Eu não vou ter como saber se a arma é de brinquedo ou não. Então, eu amo viver, eu adoro viver. O celular, eu vou dar um jeito de conseguir ele de novo depois. E aí, tudo bem. No que eu entreguei pra ele, não, moça, eu só quero te alertar que a tela do seu celular tá escura. Aí eu, você quer me alertar? Cara, foi tão automático que eu falei dessa forma. Eu falei, você quer me alertar? Aí, e eu fiz uma cara, tipo, você quer me alertar? Tipo, que eu assustei, cara. Ele deu 2 toques no meu celular, depois puxou o telefone assim. Aí ele, porque a sua tela tá escura, acho que o seu celular não tá ligado, não. Aí eu falei, oi, vem cá. Aí lá fui eu, né? Subi no salto, respirei fundo. Falei assim, olha, eu agradeço a sua preocupação, eu compreendo, porque provavelmente você não convive com pessoas cegas, você não deve ter costume. Então, ao ver meu celular assim, você deve ter achado estranho, deve ter assustado, deve pensar, ela não tá vendo. Então, eu vou lá, né? Enfim, na hora, agora eu vou falar aqui, bater no celular dela, mas assim, na hora eu falei pra ele, eu vou lá alertar ela de alguma forma, não tô sabendo como. Ele, é isso mesmo, não sei o que, ainda pegou na minha mão e tal. Eu peguei e falei, não, olha, mas quando for assim, o mais recomendável é que você chegue numa pessoa, a cumprimente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas não é só porque é cega, não, é porque todo mundo é saudável isso, né? Como eu tava falando com o Will nos bastidores, eu detesto gente mal educada. Sim. Sabe? Pode ser mimimi mesmo. Mimimi mesmo. Só mimizenta. Mimimi mesmo, tudo bem, mas eu detesto gente mal educada, sabe? Assim. Então, você cumprimenta a pessoa, pergunta se tá bem e tal, e fala, olha, eu tô vendo que a sua tela tá escura, e aí a pessoa vai te explicar o porquê que a tela dela tá escura, e eu expliquei pra ela, por conta do leitor de telas, como eu não enxergo, gasta a bateria, ficar com a tela ligada, né, então, aí ele entendeu, e aí tudo certo, mas na hora eu levei um susto, porque assim, já era, eu tava indo pra aula de dança, e hoje a aula é às 19h30, mas na época era 8h30. Então já era umas 7h20 da noite, que eu tava assim, já parada, esperando o Uber chegar, e o cara simplesmente puxa meu celular, e falei, bom, é assalto, né? O que eu vou pensar? E também dessa mesma convidada que falou, né, do amigo dela do cachorro, ela falando com a vez também, lá parada, alguém simplesmente, acho que foi uma mulher, puxou ela pro outro lado da rua, né? Ela deixou, puxou, ela, pronto o quê? Eu já te atravessei, ela, tá, obrigado, agora me leva pro outro lado de volta porque eu tô esperando o Uber. Mas cara, tipo, a pessoa não te perguntar, é por conta da falta de naturalização. Esses dias eu fui para um outro lado, eu fui pra quem tá saindo daqui, do meu setor, da Zona Leste, eu fui pra saída de Goiânia. Já, pra quem tá vindo é a entrada, mas pra mim que tô indo é a saída. Esses dias eu fui lá na saída de Goiânia. E aí, é uns 13 quilômetros daqui da minha casa, 13, 14. Daí eu fui de ônibus e voltei de ônibus. E aí um cara me ajudando ali no meu ponto a vir aqui pro meu prédio, que num dado momento assim eu me perdi. Pra quem não sabe, eu sou recém-independente, não tem tanto tempo que eu ando sozinha, então eu me perdi e o moço que tava fazendo obra foi me ajudar. Ele, nossa, você foi lá pra saída de Goiânia e tal, você é corajosa, hein? Como eu tava num ponto de ônibus, igual eu falei, eu não gosto de gente mal educada, mas enfim, é hipocrisia, né? Ele virou pra mim e perguntou assim, você foi lá pra saída de Goiânia, pro setor Santos Dumont? Fui. E quem te trouxe? Aí eu falei, o ônibus. Só que, tipo assim, saiu automático, sabe? Porque eu tava no ponto de ônibus, ele tava me ajudando no ponto de ônibus, e aí ele me perguntou quem que me trouxe pra Zona Leste de volta. Aí o ônibus. Eu não sei o nome do motorista não, moço. Eu tava contando isso pro meu pai e pra minha mãe, e depois eu até dei uma risada, tipo, nossa, cara, eu não podia ter respondido assim, mas, tipo, eu tava no ponto de ônibus e quem te trouxe aqui? Eu falei, o ônibus. Eu falei até rindo, sabe? Foi muito automático eu responder isso pra ele. Porque, tipo assim, gente, Ele saiu de lá, esses cegos são tudo gonorante. Não, e o pior é que quando eu falei ônibus, ele responde, depois eu dei uma risada, tipo, nossa, por que eu disse isso? Aí ele, tá, mas
mas te trouxe até aqui. Falei, fui até aqui, tio. Eu tô aqui agora, não tô não? Cara, mas eu falei pra minha mãe, falei que mãe, eu não queria ter respondido daquela forma, mas saiu automático. E também o que eu fiquei pensando, ai, gente, estão falando ponto de ônibus? Quem que me trouxe, né? Você foi de jatinho e o jato te deixou lá. Falou, não, garota, você é muito chata, fica aqui nesse ponto de ônibus Não mesmo. ficar procurando pista de pouso aqui pra você, não. Não, exatamente, tô fora. Me esquece, me erra. Ai, ai. É isso. Ó, se a gente continuar, vai mais uma hora aqui. Tem que deixar agora pra versão 3, versão 4, né? Que acho que agora você vai virar convidada recorrente aqui do Além do Código. Mas uma vez, muito obrigado. Olha, vai ser sempre um prazer receber você aqui. Vai ser um prazer. Hoje eu deixei aqui, ó, suco, pipoquinha. Pra próxima eu preparo um bolo pra gente comer em conjunto aqui, enquanto a gente... e o próximo tem que ser com você aqui em casa, hein? Depois de aprender, quero ver se vai estar andando sozinho mesmo. Sim, com certeza. Goiânia vai ser um dos primeiros lugares que eu vou viajar sozinho e aí a gente grava um podcast presencial. Nossa, gente, o que vocês acham que vai dar isso, hein? Rapaz, eu tô feliz, tô na expectativa, mas também tô com medo. Será que o mundo cyber não explode? Não sei, hein? Olha esse presencial aí. Gente. Mas deixa aí nos comentários se vocês querem que isso aconteça de novo. Mas você sabe que eu pergunto, mas eu já avisei, né? Vocês querem ou não? Educado, né? Você é um homem, já falei pra você, que você é um homem muito fino, muito educado, pouco ignorante. Eu pergunto pra fingir que eu quero saber a opinião. Olha só. Cara, pessoas não sinceras é tudo na vida, né, gente? Vocês ouviram? Ele não é sincero, ele... Sim. Quem disser que ele é sincero é um engano. A uma interpretação social errônea, uma coisa assim. Mas vamos ver se... Comentários, se vocês querem assistir o Will aí no presencial, no podcast comigo, eu dando piqui pra ele comer, e aí ele se machucando no espinho, no espinho do piqui, e eu dando risada com a boca dele cheia de espinho. Ia ser tudo, hein? No Inteligência Limitada eles comem pizza. Olha. Não, mas o goiano não é inteligência limitada. Come piqui mesmo, embora eu não goste, mas você vai comer. Porque todo turista que chega aqui tem que comer piqui. Então, vamos ver se sai esse podcast presencial, sim. Deixa aí nos comentários, gente. Deixa a hashtag eu quero. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei, né? Conversa animada, é bom a gente rir, né? Que nosso problema é só nos olhos, né? O resto tá tudo bem. No meu caso, uns parafusos a menos, mas enfim. Na verdade, é só o cara lá responsável pelos faróis na fábrica. Acho que ele cochilou na hora, assim, e aí os faróis eram apagados, mas o resto tá tudo aí, né? Sim, o resto tá... Tudo bem que no caso é talvez uns parafusos a menos, tudo, né? Você foi até barrada numa escola por causa disso, mas quem não conhece essa história, assiste o primeiro episódio que tá tudo contado lá. Verdade, ó, se você... gente, eu fui barrada em uma escola por conta de ter os parafusos a menos, mas detalhe, a escola fechou, viu? Sim. Acho bom, ninguém tá falando dos seus parafusos a menos, tá bom, William? Sim. Conheço a história completa lá no primeiro episódio. Sim, a escola fechou. Fico falando dos meus parafusos, porque esse podcast é um sucesso, a gente sabe. Mas não tô falando dos meus parafusos, não. Você viu o que aconteceu com a última pessoa que falou dos meus parafusos. Não, seus parafusos estão completamente no lugar, mas de parafuso a menos eu entendo também, porque os meus não estão no lugar também. Ai, não, gente, mas dizem, né? Dizem que os mais loucos são felizes. E só os loucos sabem que o impossível é questão de opinião, né? Sim. Já dizia o grande Charlie Brown aí, de quem eu tenho muita saudade. Ou seja, vamos continuar essa luta para estar cada vez mais presentes aí nos espaços públicos e vamos continuar incomodando. Com certeza. Né? Incômodo, demorando ou não, ele traz resultado. Uhum. E é isso. Com essa mensagem,
a gente se despede, né? Você já sabe como o YouTube funciona. Não deixou o like ainda, deixa aí o seu like pra sinalizar que você gosta desse tipo de conteúdo e me incentivar a trazer mais também, né? Porque eu vou ficar gravando algo que ninguém gosta, né? Então sinaliza aí que você gosta. Isso vai fazer o YouTube te recomendar mais também. Deixa aí nos comentários também suas dicas, sugestões. Pode deixar até sugestão de convidado, como eu falo aqui, não é certeza que eu vá conseguir trazer, né? Porque no nosso meio também existem umas pessoas inacessíveis, mas eu prometo ir atrás, né? A inacessibilidade pessoal, né? A gente Sim. não tem só digital, a gente Sim. sofre também com a inacessibilidade pessoal, às vezes. Tem tantas pessoas inacessíveis, mas eu prometo ir atrás, né? Como falam, não, eu já tenho, então vou lá, convido. E se você também é novo por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreva aqui no canal, confere aí os outros episódios, né? De conversar aqui com muita gente bacana igual a Gabi, né? Ou, embora a Gabi tenha sido o melhor episódio, mas os outros são bons também, dá uma conferida lá. E se você estiver escutando pelo Spotify, o link do YouTube tá aí na descrição, dá uma conferida lá também, que além do podcast eu tenho aí os meus conteúdos de programação, né? Então, às vezes você é deficiente visual e quer entrar nessa área e não tem conseguido encontrar materiais acessíveis, pode dar uma chance aí, quem sabe os meus vídeos te ajudam. Se você também não for deficiente visual, pode ser útil também os meus vídeos, pode algum assunto aí te interessar, né? Você pode extrair o leitor de tela no começo, mas depois você se acostuma com ele e ele não vai mais se incomodar tanto. E é isso, gente. Nos vemos aí num próximo episódio. Até mais, pessoal. Até mais, galera. Will, foi um prazer estar por aqui. Adorei, de verdade. Até mais pra todo mundo. Ótima semana.